Meus irmãos e irmãs, Jesus, o divino médico de nossas almas, nos ilumine a todos. Vocês não imaginam como eu estou feliz em estar aqui com vocês hoje. E eu sempre fico muito feliz, todas as vezes que venho a uma casa espírita. Mas eu digo hoje, porque de uns 8 dias para cá, eu e minha esposa temos lutado muito com a minha mãe, que é portadora de Alzheimer. E eu nunca falo do Alzheimer como o mal de Alzheimer. Eu sempre falo como Alzheimer ou bem de Alzheimer, porque não existe mal de Alzheimer na prática. É uma oportunidade espiritual que a enfermidade oferece para toda a família, de lidar com esse processo complexo. Não vou falar sobre isso hoje, mas eu preciso esclarecer a vocês, porque o que eu vou falar agora tem a ver com o nosso tema de hoje à noite. Nesse processo da minha mãe, ela adquiriu uma infecção, porque hoje ela vive como um bebê. Ela é um verdadeiro bebê, usa fralda, ela não fala nada com nada, a gente alimenta ela, porque ela não tem mais condição de se alimentar sozinha. Ela esquece de mastigar a comida e se engasga com a comida. Então, nesse processo de engasgo, ela broncoaspira e adquire uma infecção. E tem que ir para o antibiótico. E está sempre no antibiótico. Mas esse processo é uma oportunidade espiritual que não tem preço. Não tem preço. E nós temos lutado muito, porque nesse período ela está tomando um antibiótico de 6 em 6 horas. E aí nós não dormimos, porque ela toma um antibiótico meia-noite, mas antes de tomar, nós a alimentamos pela sonda, porque hoje ela se alimenta pela sonda, porque ela não sabe mais mastigar. Então, ela se alimenta pela sonda. Antes do antibiótico, nós colocamos o alimento às 11h, aí meia-noite o antibiótico, às 5 da manhã nós temos que alimentá-la novamente, para às 6 da manhã novamente outro antibiótico. E é interessante, porque quando ontem à tarde, ela recebeu a visita de uma fono, e a fono disse, olha, a fono não falou, mas passou, que estava muito desanimada com a perspectiva dela, porque ela estava com hipersalivação. Ela salivava sem parar. E ela disse, eu estou assim, muito preocupada, porque essa salivação é o seguinte, se ela dormir com a cabeça recostada normalmente, ela vai broncoaspirar. Então ela vai tomar antibiótico, vai entrar em outra infecção, outro antibiótico, outra infecção, desse jeito não dá. E ela me falou o seguinte, ela disse, olha, eu sou de uma corrente, a fono falando, que luto muito pela vida. Mas existem colegas que pensam que devemos deixar. Ela disse, meu sogro estava no hospital e ele teve uma parada cardíaca. E uma pessoa chegou, um profissional de saúde, e disse, olha, ele teve uma parada cardíaca e se ele tiver uma outra, devemos reanimar ou não? Eu disse, mas isso é eutanásia? Você não lutar pela vida? Eu disse, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a doutrina espírita, gente, ela é de uma mensagem, de uma profundidade, que se na noite de hoje eu conseguir passar para vocês 0,5% do que a minha alma quer passar. Porque todas as vezes que eu falo, uma vez eu cheguei em uma casa espírita e um amigo disse assim, você estuda muito para falar? Eu digo, eu estudo. Mas tem um fator fundamental. Eu preciso estar de espírito. Então, todas as vezes que eu venho falar, eu encontro estado de espírito. É fundamental falar com a alma. E todas as vezes que nós falamos com a alma, lá dentro, você sente que nós falamos o que nós acreditamos. E aí eu olhei para ela e disse, olha, eu tenho profunda convicção que quando o mundo espiritual quer, ele muda as coisas de um dia para o outro. E eu não falo isso no sentido de apego, porque eu olho para minha mãe e digo assim, a hora que o mundo espiritual, a hora que estiver reservada a sua hora de voltar ao mundo espiritual, ela vai voltar. Assim como nós vamos voltar. Mas ela é uma oportunidade de aprendizagem, de amor, de carinho, uma coisa interessante. Ela dorme comigo e com minha esposa, para que vocês tenham uma ideia. É o nosso bebê. E aí eu observo naquela figura
a própria espiritualidade, porque na condição de Alzheimer hoje, ela vê as entidades espirituais em casa. Ela vê as entidades espirituais em casa. E eu tenho recebido várias manifestações e até mensagens do mundo espiritual e orientações para ela, falando da visão dela, dos familiares, dos espíritos perturbadores que se aproximam para se aproveitar da condição, da importância fundamental do evangelho no lar. Então, esse momento que nós vivemos com ela, nós não tivemos mais a oportunidade, eu e minha esposa, de dizer assim, vou fazer uma viagem, vamos para uma praia. Não, porque nosso foco é ela. E aí, nesse processo, isso nos enriqueceu profundamente, a nível de espírito, porque nós vamos observando aquela situação, e eu fico dizendo, porque minha mãe hoje está nessa condição, porque há muitos anos atrás, antes de reencarnar, e hoje ela tem 78 anos, ela começou com Alzheimer aos 70, 69 para 70, é muito nova, mas cada vez mais jovem as pessoas estão ficando com essas enfermidades. E aí alguém disse para mim, olha, tua mãe tem mediunidade. Mas nós moramos em uma cidade do interior, ela era católica, ela era muito católica, não conhecia espiritismo, ela só ouvia falar o que era espiritismo. Mas quando nós chegamos a morar aqui, que ela adquiriu essa enfermidade, nós recebemos uma orientação em que falava que algumas entidades espirituais com as quais ela teve compromisso assumido no mundo espiritual antes de reencarnar com mediunidade, e ela não havia cumprido, essas entidades se voltaram contra ela. E às vezes eu encontro pessoas em casas espíritas que dizem assim para mim, olha, eu tenho uma sensibilidade mediúnica, eu deveria estar na mediúnica, mas eu gosto muito da campanha do quilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu digo, olha, é importante, mas mediunidade é mediunidade. Mediunidade é a essência do espiritismo. E nós precisamos muito estudar e nos aprofundarmos dentro desse estudo. Porque embora não possa existir espiritismo sem mediunidade, existe muita mediunidade sem espiritismo nenhum. Então é fundamental que assumamos os nossos compromissos, porque quem reencarna com a missão, com esse processo de trabalho, de resgate, seja lá o que for, precisa desenvolver o trabalho. Precisa desempenhar a tarefa, não pode fugir, porque nós não fugimos jamais aos nossos compromissos. E um dia eu estava em casa, e a minha mãe, que não fala nada com nada, que não tem consciência, é um bebê, fisicamente, quando ela está no corpo físico. E aí ela olhando para nós, nesse processo de luta, porque ela dorme, engasga, a gente levanta. Aí deita. Com meia hora engasga de novo, a gente levanta. Imagine vocês o que é a vigilância para ela não se engasgar e não desencarnar no engasgo. Porque pacientes de Alzheimer desencarnam de engasgo, como se estivesse morrendo afogado. E aí, minha esposa pegou, levou para o banheiro, e aí começamos a dar um banho nela. E em um momento de lucidez, ela disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? A gente ficou assim surpreso, porque ela não consegue dizer uma palavra, mas ela disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? E depois fugiu de novo. E minha esposa olhou para mim e disse, olha, ela falou isso. E eu disse, eu tenho certeza que ela hoje está vivenciando, está aproveitando essa oportunidade para resgatar esses processos, porque nós jamais passamos por processos complexos de sofrimento desnecessários, porque as leis divinas têm como objetivo nos educar. As leis de Deus não têm como objetivo nos punir, mas quando nós não compreendemos pelo amor, não compreendemos pela razão, nós compreendemos pela dor. Porque ninguém escapa da dor. Porque no momento da dor, todos nos curvamos. Todos nos curvamos. No nosso tema de hoje, vocês daqui a pouco vão ver em que se encaixa a parábola do filho pródigo. Porque quando eu falo isso para vocês, eu não estou falando para vocês, porque eu amo, porque eu faço uma dedicação à minha mãe. É minha mãe, claro.
Eu tenho um grande compromisso espiritual com ela. Mas nós fazemos por amor. Mas ela é um espírito, ela é minha mãe aqui na carne, mas é minha irmã. Mérito nós temos quando nós fazemos isso por qualquer irmão nosso que se encontra em qualquer lugar. E engraçado que minha mãe era católica, minha esposa, um dia estávamos eu e ela com a minha mãe, e minha esposa disse, olha, chegou na minha mente agora uma música. E ela começou a cantar a música para minha mãe. E era uma música católica, que a minha mãe gostava. E eu não sei se alguém aqui conhece essa música, mas a música tinha uma letra que dizia mais ou menos assim: prova de amor maior não há. Como é o restante? Que doar a vida pelo irmão. É música bonita, mas a letra dela já falava toda aquela situação. Porque é minha mãe, é meu pai, é minha filha, é meu filho, é nossos irmãos. Todos nós somos irmãos. E a dor que nós sentimos de ver um ente querido nosso sofrendo não é maior do que a dor de ver alguém sofrendo em qualquer outra parte desse planeta. Nós achamos que a nossa dor é maior, mas a nossa dor não é maior do que a de ninguém. Mas quando o mundo espiritual está presente em nossa vida, nós percebemos a força que esse mundo nos traz. Ontem, a Fona olhou para ela e disse, como quem diz assim, meu Deus, eu não vejo perspectiva. Hoje, ela era outra pessoa. Hoje ela era outra pessoa. Ela amanheceu bem, não estava bronca aspirando, tomando a medicação direitinho, continua na sonda, continua com o seu Alzheimer. Mas ela hoje estava como se fosse outra pessoa. Eu parei e eu fiquei observando, dizendo, meu Deus, como é forte o trabalho espiritual. Porque é verdade. Você observa uma situação em que você diz, meu Deus, isso aqui não tem mais jeito. De repente tudo muda. E assim é com nossas vidas, de repente tudo muda, porque Jesus veio, acima de tudo, não para falar para Josué, não veio para falar para Ulisses, ele veio para falar para o espírito imortal. O espírito imortal não é Josué. Josué é um momento da minha vida. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se você pudesse observar sua última encarnação. Alguém já teve essa dúvida? Quem eu fui na última encarnação? Vocês já tiveram essa dúvida? Eu acredito que todo mundo já teve, não teve? Mas eu vou mais longe. Se você pudesse observar suas 30 últimas encarnações. Se impressionou com o número 30? Não tenha dúvida que você já teve centenas. Talvez milhares. Mas se você pudesse voltar 30 últimas encarnações. Você dizer, meu Deus, o que é isso? Aí você vai compreender quem é você. Porque uma hora você é uma coisa, outra hora é outra. Porque uma hora você quer isso, outra hora você quer aquilo. Porque uma hora você quer deixar isso aqui para aquilo ali. Porque você diz assim, meu Deus, eu sou tão confuso. Porque geralmente nós falamos que os outros são confusos. Mas nós sabemos que nós somos confusos. Mas se nós pudéssemos fazer uma viagem lá atrás, nós iríamos perceber que dentro de nós existe um condomínio. Um condomínio espiritual. Lá existe, eu já fui José, já fui Maria, já fui Antônio, já fui várias vezes. Homens e mulheres. Todos nós já passamos por vários processos no mundo espiritual. Nossas encarnações são solidárias e hoje eu vivo com as consequências do que eu fui no passado. Mas Josué, as leis de Deus são punitivas, não são punitivas. Jesus, quando veio até nós, que nos trouxe essas parábolas maravilhosas que nós vamos estudar na noite de hoje, nos trouxe como ensinamento de vida eterna. Porque se tem uma coisa que nós precisamos ter consciência, é que somos espíritos imortais. Você não vai morrer jamais. Fisicamente você vai desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. Minha mãe, que hoje tem Alzheimer, já foi igual a mim e a você. Já esteve aí como você e eu estou aqui. Já viveu normalmente, acreditou que nunca está nessa situação. E hoje está. Então nós não sabemos o que nos espera amanhã, mas nós precisamos ter convicção e confiança na providência divina, que trabalha sempre pelo melhor para nós. Porque vejam vocês, minha mãe com Alzheimer, mas o mundo espiritual colocou na nossa vida, para que nós pudéssemos assumir nosso compromisso de espírita. De espírita porque ser espírita é ser cristão. Porque se nós não tivéssemos convicções cristãs, por que nós iríamos tratar? Eu já ouvi pessoas que dizem assim, não é melhor morrer? Hitler também pensava assim. Mas o mundo espiritual nos diz que não nos compete
fazer essa análise. Nós precisamos lutar pela vida cada dia, porque eu não sei quantos anos ela precisa passar pelo processo, e no processo que ela vive, quantos espíritos já chegaram lá em casa e foram assistidos espiritualmente, porque nós sentamos, fizemos um evangelho e sentimos nitidamente a presença deles. Um dia eu estava, isso recentemente, ela estava muito agitada, porque quando ela vê um espírito que ela gosta, simpático, ela ri. Ela ri feito uma criança. Mas quando o espírito não é assim, ela começa a discutir, querendo brigar com ele. E ela fica brigando, fazendo gesto. E um dia nós estávamos sentindo o peso do ambiente espiritual, eu e minha esposa, pela sensibilidade que nós aprendemos. E aí ela disse, eu vou abrir esse livro de Emmanuel, porque Emmanuel, quando fala, Emmanuel é daqueles espíritos de uma hierarquia evoluída que fala pouco e diz muito. E aí o nome da mensagem era Espíritos Transviados. E nós lemos a mensagem, Emmanuel falava na mensagem que aqueles que, apesar do sol brilhar, insistem em permanecer caminhando nas trevas. A mensagem começava assim, para você ter uma ideia do que era essa mensagem. Espíritos transviados. E aí nós lemos a mensagem, fizemos a prece, da forma que o mundo espiritual nos orienta. E é uma oportunidade de engrandecimento maravilhosa para nós. E é um compromisso nosso. Inclusive, por orientação espiritual, o compromisso maior de quem cuida. O compromisso maior de quem cuida. E Jesus que vem até nós a nos ensinar. Porque Jesus nos traz em uma forma, em uma linguagem, que nós achamos simples, mas é complexa. Nós paramos para fazer um estudo das parábolas do Evangelho. Eu desenvolvi um tema chamado parábola do trigo e do joio. Trigo do joio. E eu falei recentemente no Jefa sobre esse tema, a parábola do trigo e do joio. Eu fiquei surpreso com os estudos e a profundidade dessa parábola. Porque a interpretação que o mundo espiritual faz é o seguinte: se Jesus chegasse aqui e estivesse falando para um médico, um engenheiro e um homem do campo, qual é a linguagem que ele deveria usar, para que todos entendessem? Se ele usasse a linguagem do médico, o engenheiro iria entender? O homem do campo iria entender? Não. Mas se ele usasse a linguagem do engenheiro, talvez o médico não entendesse. O homem do campo talvez não entendesse. Mas se Jesus falasse a linguagem do homem do campo, que todos poderiam compreender, seria um termo técnico, não seria mais fácil? As parábolas são semelhantes a esse processo. Elas são complexas, porque elas nos trazem, em momentos pequenos, curtos, palavras profundas de vida eterna. Por isso que Emmanuel tem um livro chamado Palavras de Vida Eterna. E na parábola do filho pródigo, Jesus nos diz que um homem, pai de 2 filhos. Vocês lembram dessa parábola? Por favor, se me der amnésia, vocês me ajudam? Vamos fazer esse acordo, porque às vezes me dá amnésia. Eu nem sei se é o Alzheimer chegando também. E aí na parábola ele diz que um certo homem, pai de 2 filhos, o mais novo chegou para ele e disse: pai, eu quero a minha parte na herança. E quando nós falamos isso aqui, vocês percebam que Jesus, quando contou essa parábola, ele contou isso há 2000 anos. Jesus não falava para pernambucanos. Jesus falava lá para os judeus, para os hebreus. E Jesus contava para aquele povo simples, na Galileia, que cultivava a terra. A base da vida deles era a pesca e a terra. Eram simples pescadores e cultivadores da terra. E Jesus disse que o filho chegou para o pai e disse: eu quero o que é meu, a minha parte na herança. E a terra para aquele povo valia mais do que dinheiro. Valia mais do que dinheiro. Sabe por quê? Porque terra era estrutura de família. Para eles era estrutura de família. Valia mais do que dinheiro. Não tinha banco. Não tinha nenhuma estrutura bancária. Eles davam e priorizavam a terra. E um filho chegar para um pai e pedir a ele a antecipação da sua herança, é como se hoje seu filho chegasse para você e falasse assim: pai, já que tu vai bater as botas mesmo, está perto de morrer, me dá logo o que é meu antes que tu morra. Seria desrespeitoso um filho falar isso para um pai? Falar isso para uma mãe? Olha, mãe, tu teve ontem um AVC, não foi? Foi, meu filho. Mas eu estou me recuperando. Mas eu acho que não vai durar muito não, mãe. Me dá logo o que é meu que eu quero ir embora. Não é um desrespeito?
E as pessoas que soubessem desse desrespeito iriam ficar chateadas, não iriam? Então, naquela época, alguém chegar para um pai: pai, me dá logo o que é meu, eu quero ir gastar e quero viver minha vida. O pai foi lá, vendeu a terrinha. Não deve ter sido tanto dinheiro, porque conta na parábola que ele gastou rápido. E ele gastou com o quê? Ele foi investir, ele foi fazer algum bom uso desses recursos, ou ele foi gastar com meretrizes? Ou ele foi gastar com bebida? Na parábola ele foi gastar com meretrizes, com bebida, e ele perdeu tudo e ficou sem nada. Não é assim? E Jesus, quando conta essa parábola, nós precisamos perceber que ele conta de forma muito forte para o povo daquela época. Porque aquele jovem precisava pegar aquele dinheiro e ir embora logo. Precisava ir embora logo. Porque se ele ficasse ali naquele povoado, porque naquele período na Galiléia eram povoados pequenos, ele não duraria muito tempo sem levar uma surra dos moradores, indignados com a sua ação. Então Jesus conta que ele parte imediatamente, gasta tudo que tem, fica na miséria, passa necessidade e consegue arrumar um emprego para cuidar de porcos. Cuidar de porcos. E conta na parábola que houve uma grande fome na época. E os porcos comiam uma espécie de alfarroba, porque naquela época existia. Eles separavam dois tipos de alfarroba, uma que era comestível e outra que era dada aos porcos. E aí, como houve uma grande fome, ele, pobre sem nada, ele só tinha os porcos e a alfarroba de quê? Dos porcos. Ele tinha comida de porco. É o cúmulo da humilhação. Jesus está falando que é o cúmulo da humilhação. Agora eu pergunto a você: você se identifica com quem nessa parábola? Porque nós recebemos a oportunidade da reencarnação. Nós chegamos aqui, porque, olha, lembra do condomínio espiritual que eu falei? Dessa árvore lá atrás, que existe. Nós chegamos aqui hoje, depois de centenas de reencarnações, talvez milhares, com os conhecimentos que nós temos, e nós ainda agimos como agimos. Com grosseria, com egoísmo, com ambição desmesurada. Nós falamos muito no reino dos céus, mas preferimos o reino da terra. E aí nós perdemos, observamos que jogamos fora, não os recursos materiais, não é isso que Jesus fala na parábola. A essência da parábola é que aquele filho diante do pai recebeu a sua parte na herança que ele pediu. Reencarnamos, e na reencarnação, como nós estamos utilizando os recursos que o mundo espiritual nos deu, a mediunidade, seja a faculdade que for, as condições que nós recebemos para auxiliar, para assistir as pessoas, para trabalhar, como nós estamos usando as riquezas que o Pai nos conferiu. Porque essa parábola do filho pródigo hoje, ela não é mais conhecida como parábola do filho pródigo. Vocês sabem como ela é conhecida hoje? Como a parábola dos dois filhos perdidos. Porque vocês lembram que são dois filhos? Nós só focamos no filho pródigo, não é assim? Mas o outro filho não é melhor do que o filho pródigo, é? Nós vamos perceber que ele é talvez pior do que o próprio filho pródigo. Porque parábola dos dois filhos perdidos. Porque quando você lê a parábola, você precisa analisar em que momento da parábola você se identifica com o filho pródigo ou com outro filho egoísta. Você precisa ver em qual deles você se identifica. Talvez você não se identifique com nenhum deles. É possível, mas eu me identifiquei com um deles. Porque nós precisamos fazer essa referência, essa reflexão e essa análise. Porque quando nós precisamos desabafar diante de Deus, nos abrir diante de Deus, conversar com Ele, conversar com o mundo espiritual, você precisa abrir seu coração. Você precisa saber quem você é. Porque tem pessoas que não querem enxergar quem elas são. E olha assim: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu nem sei porque eu estou sofrendo. E o que foi que eu fiz? Será que eu tirei pedra na cruz? Vocês já ouviram isso em algum lugar? Será que eu tirei pedra da cruz? Eu estava, agora no mês retrasado, participando de uma formatura do Núcleo de Medicina Veterinária. Eu participava como palestrante espírita, num culto ecumênico. Estava o padre, o pastor e o espírita. E eu participo muito de formatura assim. O ano passado eu participei de umas 10 ou 14. Esse ano já venho participando de 2 ou 3. E esse ano eu participei, a última foi essa, em um local chamado Casa Rosada. E eu estava lá na formatura, e eu ri muito porque
geralmente eu me dou muito bem com o padre, com o pastor, a gente conversa muito. Geralmente as pessoas que vão para esses eventos são muito educadas. Mas eu morro de rir, porque a gente brinca, conversa, é uma oportunidade interessante. E eu estava lá na formatura, e nesse dia eu não cheguei lá com estado de espírito. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar porque eu não estou com estado de espírito? Quando é numa casa espírita, é muito mais fácil, principalmente quando eu chego numa casa como Uniluz, que é um ponto de luz. E olha que é um ponto de luz, realmente. E aí a gente imediatamente estabelece uma conexão com o mundo espiritual. Mas eu estava numa formatura. E logo eu faltei com a caridade. Eu não vou mentir para vocês. Eu faltei com a caridade. Eu faltei com a caridade porque o padre veio conversar comigo e veio falar mal do pastor. E eu ouvindo o padre falando, mas eu não percebia nem o que ele falava do pastor. É porque o padre, vocês lembram de Mr. Bean? Era o próprio, falando fisicamente. Eu disse, meu Deus, eu estou vendo Mr. Bean aqui. E ele usava, ele igual o Mr. Bean. E aí eu disse, aí eu comecei a rir comigo mesmo. Aí eu disse, meu Deus, eu não posso ficar assim não, senão como é que eu vou estabelecer o estado de espírito? Aí, olha, vocês não imaginam que eu já passei em formatura. Teve uma que a cerimonialista disse assim, olha, você senta na primeira cadeira, o padre na segunda e o pastor na terceira. O padre fica no meio. Aí, quando eu fui para a mesa, que me chamou, ela me botou no meio. Aí eu disse, mas você não disse que era para eu ficar na primeira cadeira? Só que antes, o padre e o pastor tiveram um pequeno entrevero. Vocês me entendem, né? Porque um queria fazer um finalizar de um jeito, outro, não, eu que vou finalizar, você já começou. Aí o padre era espiritual demais. A gente riu tanto, porque o padre sentou do meu lado e o pastor do outro. Aí o padre olhou para mim e disse assim, tu sabe por que tu está aí? Eu disse, não, é para separar a gente. É para me apartar do outro. Eu morri de rir. Aí, nessa última agora, nós conversamos, e aí eu disse, meu Deus, como é que esse estado de espírito vai chegar? Aí chegou uma voz no meu ouvido e disse assim, presta atenção na música que vai chegar. Porque assim, eles não têm hábito com música espírita. Antes do palestrante católico, uma música católica. Antes do palestrante protestante evangélico, uma música protestante evangélica. E antes do espírita, deveria ser uma música espírita. Que são músicas lindas, maravilhosas e profundas, que falam a alma, mas não chegou. Aí, mas a voz chegou para mim e disse assim, olha, presta atenção na letra da música. Aí eu digo, eu vou prestar. E a música, eu acho que vocês conhecem qual é, que é Zaqueu. Conhece Zaqueu? A música diz mais ou menos assim, quero subir como Zaqueu, o mais alto que eu puder. Meu Deus, temos um cantor. Muito bem, meu irmão, gostei. O mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Aí eu parei na música. Sou pequeno demais. Porque Zaqueu era baixinho. Mas quando ele diz sou pequeno demais, eu pergunto a vocês, existe alguém grande diante de Jesus? Não existe ninguém grande diante de Jesus. E todos nós que estamos aqui, não estamos carentes de Jesus? Nós precisamos tanto do amparo espiritual de Jesus. E aí ele dizia na música, sou pequeno demais, me dá tua paz, porque a paz de Jesus é a verdadeira paz. É a paz da alma, é a paz do estado de espírito. Porque Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu era um homem muito rico, ele era cobrador de impostos. Então ele não precisava financeiramente de nada. Mas ele estava com um vazio na alma, não estava? Porque se Zaqueu não tivesse com um vazio na alma, ele estava ali em busca de Jesus. Porque quando você sentir esse vazio na sua alma, que nada preenche, eu não sei se você aqui já sentiu isso. Se você já sentiu, eu vou dizer aqui para vocês, esse vazio só pode ser preenchido com Jesus na sua vida, com o mundo espiritual presente com você, através do serviço de amor ao próximo. Porque essa música, ela é bonita, mas ela tem um erro. Ela tem um erro na música, mas essa música me estabeleceu uma conexão. E ele dizia assim, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha, mexe com minha estrutura, me ensina a ter
E agora diz o quê? Quero amar somente a ti. Esse é o erro da música. Porque você não ama Jesus, amando a Jesus diretamente. Você só ama a Jesus amando a quem? Ao seu próximo. Porque Jesus falou assim: no grande dia, à sua direita, ficariam aqueles que lhe deram de comer quando teve fome, de beber quando teve sede, que lhe vestiram quando preso, quando enfermo. Não é assim que Jesus falou? E aí perguntarão: mestre, quando estivesse na nossa casa e te demos de comer, de beber, te vestimos, te visitamos quando preso ou enfermo. E o que é que Jesus responde? Todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi o quê? Foi a mim que fizestes. Então nós não amamos a Jesus amando diretamente a Jesus, da boca para fora. Nós amamos a Jesus na prática, através do nosso irmão e da nossa irmã. Principalmente dos que sofrem. Porque o Zaqueu da música é o nosso Bezerra de Menezes. Que ele reencarnaria como Quinto Celso, Quinto Varro. Está lá no romance de Emmanuel, Ave Cristo, Renúncia. E depois ele voltaria com Bezerra de Menezes e nos traz uma mensagem que nos marca profundamente a alma. Quando Bezerra diz: olha, tanta dor, tanto sofrimento, esperando por nós. E quando ele diz esperando por nós, não é falando que está à sua espera a dor e o sofrimento para a sua vida. Está à sua espera a dor e o sofrimento dos nossos irmãos, para que nós possamos agir como bálsamos, a aliviar a dor e o sofrimento deles. Porque Jesus, quando veio entre nós, foi só o que ele fez. Principalmente nos exercitando no amor, no perdão. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Só reconciliação. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Na sua única oração, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Porque isto foi o que Jesus falou. Foi amar e perdoar. É a essência da mensagem do Evangelho. É a essência da parábola do filho pródigo. Porque quando ele gasta tudo que ele tem, que ele perde tudo, semelhante a muitos de nós na reencarnação, como nos diz André Luiz, na sua obra Os Mensageiros, que você vai ler lá em algumas passagens. Eu não sei se alguém aqui já leu Os Mensageiros, mas quem leu sabe o que eu estou falando, e quem não leu, por favor, leia. Leia, porque senão você pode correr o risco de passar por aquelas experiências que estão lá na obra. Porque a obra de André Luiz tem esse objetivo. Quando você começa a ler a obra de André Luiz, você já se sente lá no mundo espiritual. E você já percebe que ele explica de uma forma que é extremamente envolvente. É esse o objetivo da obra. Foi trabalhada com técnica de zonas espirituais evoluídas para isso. E André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, ele vai ter o depoimento do médium que fracassou, do doutrinador, na época chamava doutrinação, ainda não era esclarecedor. De várias pessoas que tiveram tarefas aqui no mundo material, mas que desperdiçaram. Tarefas que pediram, que receberam condições para desempenhá-las, mas que pediram porque fracassaram em vidas passadas, porque cometeram crimes. Todos nós somos espíritos muito endividados. Eu vou fazer essa pergunta, eu acho fundamental entender. Nós estamos aqui como credores ou devedores, na opinião de vocês? Com raríssimas exceções, que eu não posso dizer que todo mundo aqui é devedor, mas eu tenho certeza que eu sou. A maioria esmagadora de nós é devedor. Então nós não estamos aqui na condição daqueles que têm créditos para pedir. Nós estamos aqui para resgatar, para ressarcir, para crescer nossos espíritos, nossas almas, porque as leis divinas têm como esse objetivo. Não são leis punitivas, como a maioria imagina. E aí, lá na obra de André Luiz, Os Mensageiros, vários que receberam condição. Olha, eu pedi para voltar um organismo fisiológico perfeito, apesar de não merecê-lo, porque em uma vida eu destruí o meu organismo perispirítico. Como? Eu me excedi nas drogas, me excedi no álcool, eu bebi, eu farrei, eu fiz tudo que não devia. Era para eu ter reencarnado com esse organismo totalmente desestruturado. Mas eu voltei com um organismo perfeito para desempenhar a tarefa. Estão fazendo alguma conexão com a herança que o filho pediu ao pai? E aí muitos dizem assim, porque essa herança às vezes é dada aqui na terra também, viu? Eu lembro muito de Haroldo Dutra contando. Haroldo Dutra vocês já devem ter ouvido falar com certeza. E Haroldo diz que certa feita recebeu a visita de uma jovem
que disse assim: Haroldo, eu agradeço tanto a Deus, porque meu pai ganhou um grande presente. Meu pai é alcoólatra. O pai dela era alcoólatra. Tomava 3 litros de uísque por semana. E aí ela disse: meu pai é alcoólatra. E eu olhava para o meu pai e dizia: meu Deus, está se acabando na bebida. Lutamos, mas nada removia ele da bebida. E um dia, Deus presenteou ele. Com o quê? Com uma cirrose. Ele foi no médico fazer um exame de rotina e a cirrose chegou. Aí eu disse: meu Deus, eu não sei como é que as pessoas se surpreendem. Porque está lá em Eclesiastes. Há tempo para plantar. E há tempo para colher. E você vai colher o quê? O que você plantou. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Está lá em Eclesiastes, na Bíblia, não é novo. Não é invenção espírita, mas é mediunidade. Viu através da mediunidade. Está lá. E eles plantam, nós plantamos e nós colhemos o que nós plantamos. Ninguém vai esperar que plante maçãs e colha jaca. Não dá para fazer isso. Dá para imaginar isso? Você vai colher aquilo que você plantou. O médico olhou para ele e disse: mas o senhor está surpreso por quê? Não, porque eu cuido tanto da minha saúde, eu só bebo um pouquinho. Todo alcoólatra diz isso. E diz que para quando quer. Eu já me acostumei, não sei com isso. Não, mas eu bebo, mas quando eu quiser eu paro. O problema é que ele não quer nunca. Aí, o mundo espiritual premiou ele com a cirrose hepática. E aí ele, quando percebeu que estava com a cirrose, doente, ou para ou morre, ou para ou desencarna. E veja como o mundo espiritual foi bom para ele. Foi bom para ele. Porque é melhor ele tratar do vício do alcoolismo dele aqui no corpo físico do que esperar para o mundo espiritual. No mundo espiritual o tratamento é mais difícil. É mais difícil. Tem espírito que vai passar 4, 5 reencarnações lutando para se libertar do vício. Não é fácil, não. É mais fácil começar a tratar aqui. Por que reencarna, às vezes, rapidamente? Porque ele reencarna num organismo fisiológico totalmente comprometido para não incorrer novamente no excesso do álcool e não se comprometer mais espiritualmente. Deu para entender a complexidade do processo? Tem casos de espíritos que estão ligados a 200, 300, 400, 500 anos de reencarnações, lutando para se libertar desse processo. E aí, para fechar com chave de ouro, a filha engravidou. E aí ela chegou para o pai e disse uma frase que impactou o pai. Ela disse: pai, eu engravidei porque o meu sonho é ver o senhor brincando com o seu neto. Não é o seu neto lhe enterrando. Percebeu o impacto da frase? Meu sonho não é ver seu neto lhe enterrando. É brincando com o senhor. Então, ele recebeu um impacto de um lado, um impacto do outro. Ele pegou os litros de bebida e foi todo pro ralo. Porque bebida alcoólica é assim. Você não quer para você, você não vai dar a ninguém. Você acha justo você dar veneno a alguém? Olha, eu não vou consumir soda cáustica, mas vou dar para o meu vizinho tomar um pouquinho. Você faria isso? Não é legal, não é? Então você joga fora. Ah, mas eu comprei esse litro de uísque que tem cada nome, né? Johnny Walker Black. Blue. Qual é a diferença do Black para o Blue? É 600, 700 reais. Mas Josué, eu tenho um amigo que ele diz assim, ele tem muitas posses. Ele disse: eu nunca fui numa festa, estava cheio de Blue. Blue o quê, cara? Johnny Walker. Blue. Ah, tá bom. Aí ele disse: mas eu não tomei nada, viu? Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque eu não quero viciar naquele, não. Eu disse: você não devia viciar em nenhum. Mas há pessoas que precisam passar pelo processo para compreender a vida. Aí esse pai imediatamente abandonou o vício. Já começou a tratar o vício dele na carne. É mais fácil tratar na carne. E aí eu pergunto a vocês, não foi a providência divina com leis que visam educar? Porque ele poderia ter pelo amor, pela razão, mas veio pela dor. Foi a opção dele espiritual. E semelhante ao filho pródigo, que torrou tudo que o pai deu, foi para o fundo do poço. Sabe qual é a vantagem de você ir para o fundo do poço? É porque não tem mais para onde você descer. Não tem mais para onde você descer. Porque no fundo do poço tem aquele cheirinho desagradável. Você vai para lá e você, a partir dali, ou fica ou sobe. Você não quer ficar ali. Então ele chegou no fundo do poço e disse assim: os trabalhadores do meu pai têm pão, eu aqui comendo alfarroba de porco. Porque estava uma fome na região, ele não tinha dinheiro. Eles davam comida ao porco, mas não dava comida para ele. Então ele comia com fome a comida do porco. Jesus, quando conta isso, você percebe o peso e a força dessas palavras?
Poxa, essa pessoa chegou ao fundo do poço, na sarjeta total, sem perspectiva de vida nenhuma. É aí que Jesus fala, que ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer a ele, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não mereço mais nada, mas eu quero voltar como um trabalhador. Você percebe que ele, primeiro, ele quer voltar e mudar a vida dele, não quer? Porque o pai não foi até ele. O pai não foi até ele. Ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser só um trabalhador. Eu não tenho mais direito a nada. Aí ele se anima, começa a fazer o caminho de volta, porque existe uma passagem no Evangelho que nós precisamos acreditar muito, diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Então ele começa o caminho de volta. Quando ele vai se aproximando de casa, o pai dele observa ele lá longe. O pai espera que ele chegue até ele. Quem leu a parábola lembra que o pai saiu correndo e foi ao encontro dele, porque é assim que o mundo espiritual faz comigo e com você. Quando você pensa em mudar, quando você pensa em se transformar, o mundo espiritual começa a agir para transformar a sua vida. Começa a colocar pessoas no seu caminho para que você conheça a realidade do Espírito. Quantas pessoas chegaram nessa casa através de um amigo, de uma amiga, de alguém, em um momento de dificuldade chegaram através da dor? Quantas pessoas chegaram aqui no Neluz com obsessão, com outros processos, e aqui aprenderam uma outra realidade que até então, se não fosse o processo, não haveriam de compreender. Mas você precisou vir. Se você não desejasse vir, seu livre-arbítrio deveria ser respeitado e você ficaria sofrendo até o dia em que você resolvesse despertar. E aí o filho voltou, o pai foi ao encontro dele e o pai voou no pescoço dele para lhe dar um abraço. É tão bonito quando Jesus fala isso, porque é como se Jesus dissesse assim, você pode ser o que você quiser, mas na hora que você desejar mudar a sua vida, você vai entender que você vai colher o que você plantou, mas nós vamos estar do teu lado, porque Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Jesus não diz eu vos curarei, eu resolverei todos os seus problemas, porque Jesus, ele não pertencia às organizações Tabajara. Jesus veio nos trazer palavras de vida eterna, veio nos ensinar que aquilo que nós plantamos, nós colhemos, mas colher com Jesus é diferente. Vinde a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. Todo aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz e siga-me, porque todos nós temos uma cruz. Mas cruz com Jesus se torna bem mais leve. Aí Jesus olha na parábola e diz que o pai o abraçou e ele diz, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Mas ele nem termina de falar e o pai diz ao trabalhador, traga para ele uma sandália, traga para ele um anel e traga para ele roupas. Essa passagem de Jesus é complexa e profunda. Por quê? Porque quando Jesus diz assim para ele, traga para ele o chinelo ou a sandália, porque naquela época só quem calçava chinelo e sandália eram os donos da terra. Os trabalhadores não calçavam. Eu tive um avô, um bisavô. Meu pai me contava que o avô dele contava para ele que veio calçar o primeiro chinelo aos 30 anos de idade. E ele era dono de terra. Ele era dono de terra. E você imagina que na época de Jesus, a gente vê nos filmes todo mundo calçado, né? Mas não tinha, não. Não dava para ir. É feita aquela novela da Record. As mulheres tudo de cabelo escovado, de batom, né? Assim, não tinha secador de cabelo naquela, mas era tudo escovadinho. Eles andavam descalços e o pai diz, traga um chinelo. O pai está dizendo o que para ele quando diz, traga um chinelo? É meu filho. E quando o pai diz assim, traga-lhe um anel, porque o anel era o título. O anel era o título da família. Traga para ele o chinelo, o anel e as roupas. O pai estava passando uma mensagem para todo o vilarejo que o seu filho tinha voltado, e tinha voltado na condição de quê? Na condição de filho. Não tinha voltado na condição de qualquer pessoa, tinha voltado na condição de filho. Um dia, eu estava em uma casa espírita, isso foi o ano passado, e o tema era o aniversário de Jesus. E aí começou as pessoas, antes da palestra, a comentar. Jesus nasceu em dezembro, outubro, março? Não, ele nasceu em abril. Teve um que disse que ele tinha nascido em maio, porque ele tinha sido de maio também, ele queria que Jesus nascesse no mês dele. Mas eu pergunto a vocês, é importante o dia que Jesus nasceu? O que é importante? É o dia em que Jesus nasceu no seu coração.
ou o dia em que ele virá a nascer. Ou o dia que ele ainda virá a nascer. Porque Jesus não nasce em nossos corações através das palavras apenas. Não através da boca para fora, mas através do sentimento. Por isso que nós falamos no início, nós precisamos aprender a falar com o coração, a falar com a alma. Porque nós somos nós mesmos. E aí, o importante é o dia em que Jesus nasceu em nossos corações, ou virá a nascer. Em que momento Jesus nasceu? Para Saulo de Tarso. A caminho da estrada de Damasco. Jesus nasceu para Saulo naquele dia, porque Saulo era um homem rico, era o doutor da lei, cheio de amigos influentes. Vocês imaginam o quadro? Ele era mais ou menos hoje como alguém muito importante. Um senador, um magistrado, alguém de muita importância. Ele largou tudo para seguir Jesus. Ele perdeu os amigos, ele perdeu o prestígio, ele deixou de ser doutor da lei, ele passou a ser perseguido, mas ele seguiu a Jesus. Porque essa é a recompensa de seguir Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim, o que é que nós ganhamos por seguir a Jesus? Nós ganhamos muito. Nós ganhamos algo que não tem preço, porque você vai para qualquer lugar, a serviço de Jesus, com amor no coração. Você não sabe de onde vem aquela sensação de felicidade quando você chega num abrigo, quando você chega numa instituição, quando você vai para uma campanha do quilo, quando você vai para algum trabalho em que você vai servir ao próximo. Você, meu Deus, de onde está vindo essa felicidade? Porque se eu estivesse em casa, eu não estava feliz nem assistindo ao futebol. Principalmente agora que o Náutico está na final do campeonato. É o fim do mundo. Brincadeira. E aí, você servia Jesus. E você sentindo aquela alma, aquela coisa invadir o seu coração. E você está ali naquele trabalho, diz assim, meu Deus, eu não ganho nada. Eu estou aqui desse jeito. De onde vem essa sensação? Essa sensação é a verdadeira sensação do Espírito. Eu não sei se você já assistiu um filme aqui chamado 90 Minutos no Paraíso. Alguém já ouviu falar desse filme? Ele está passando recentemente num canal chamado HBO. 90 Minutos no Paraíso. Você bota lá no YouTube que você vai ver um pastor, que esse filme tem como referência um pastor. Esse pastor ia para um evento evangélico da igreja dele nos Estados Unidos. No caminho ele bate no caminhão, numa carreta, aliás. Imagina que tamanho o carro dele ficou. E aí ele bate, desencarna. Aí chega um outro pastor e diz assim, aí o agente do trânsito diz, olha, já está morto. Não tem mais o que fazer. Mas deixa eu ir lá fazer uma prece para ele, né? Ele morreu, mas deixa eu fazer uma prece. Quando o pastor se aproxima, que vai olhar, vê que ele está mexendo e diz assim, ele está vivo, ele não morreu. Aí o pastor faz a prece, chama ao auxílio, as pessoas auxiliam ele, levam ele para a UTI e ele não desencarna. Ele passa meses na UTI, sai parecendo um Robocop, cheio de parafernália, mas ele saiu encarnado. Aí ele chega deprimido, triste, angustiado, não quer viver. A esposa dele chega para ele, a esposa é uma família linda, maravilhosa, os filhos, a esposa. Aí ela diz, meu filho, por que você não quer viver? Ele não queria falar. Os filhos chegam, pai, ele também não fala. Aí um dia ele recebe a visita de um pastor. Aí o pastor diz para ele, o que foi que houve, fulano? Você tem uma família maravilhosa, escapou de um acidente trágico, tem tudo para ser feliz. Ele diz assim, eu vou contar para você. Eu não tive coragem de falar para minha esposa e para meus filhos. Mas para você eu conto. Ele disse, o que foi que houve? Ele disse, eu fui para o céu. Na visão protestante evangélica, ele foi para o céu. Porque ele chegou no mundo espiritual, viu o pai dele, viu familiares que tinham desencarnado, amigos felizes, e ele sentiu uma felicidade, uma coisa boa. Aí ele disse, olha, eu me senti tão feliz, que quando eu despertei aqui, eu disse, meu Deus, como é que o Senhor abre as portas do céu para mim e me devolve para o inferno? Eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei de algo que aconteceu comigo. No primeiro dia que eu fui a uma casa espírita, eu ia fazer 19 anos. Isso faz pouco tempo. Por que o senhor riu? Eu estou brincando, ele riu com razão. Eu vou fazer 50 esse ano, se Deus assim me permitir, em agosto. Obrigado. Mas faz um tempinho já, não é? Aí eu estava, primeiro dia que eu fui à casa espírita, eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, eu estava no mundo, eu me vi no mundo espiritual, numa paisagem que eu observava, com cores que eu não sei definir para vocês. Mas não foi isso que me impressionou, não. Foi o que eu senti. Eu senti uma felicidade tão grande,
mas tão grande. Até hoje eu não esqueci mais do sonho. No dia seguinte, eu fui dormir cedo, para ver se sonhava. Eu dormi cedo várias vezes, isso fazem 31 anos. Até hoje nunca mais eu experimentei. Aí um dia eu questionando o mundo espiritual, por quê? Eu recebi a intuição que eu não poderia ter mais, porque eu não poderia correr o risco de entristecer o espírito. Porque se nós percebêssemos como é a vida espiritual, que nos espera, se aqui cumprirmos com a nossa tarefa, o que nos espera, talvez pela sensação do mundo espiritual, nós não desejássemos mais continuar aqui. Por isso que muitas vezes eu às vezes converso com mães, que dizem assim, mas rapaz, eu não sonhei ainda com minha filha, que desencarnou. E um dia uma mãe disse para mim, e eu acompanhei o caso dela, ela disse para mim, minha outra filha já sonhou com a irmã, mas eu não sonho. E aí eu recebi também a intuição, que diz o seguinte, ela não sonha, porque senão ela quer ir para lá, se encontrar com ela. Então, por enquanto, ela não foi permitida até que ela se equilibre. Quando ela entrar no estado de equilíbrio, ela vai estabelecer essa conexão. Mas, no momento, não é bom para a saúde dela, espiritual. E aí, nesse filme, 90 Minutos no Paraíso, o pastor disse, eu estou muito triste porque Deus me mandou para o céu e agora estou aqui de volta. E aí o pastor disse, por que você não passa a sua experiência para a igreja? Ele contou para a igreja, escreveu um livro, se tornou um filme e ele faz muito sucesso. Até hoje ele está encarnado. Você vai ver a palestra dele no YouTube, você bota lá 90 Minutos no Paraíso, você vai ver o livro e o filme. É interessante porque você vai perceber como o mundo espiritual é complexo e por que nós estamos aqui nesse planeta, porque nós precisamos. O pai abraça o filho na parábola, traga o anel, traga a vestimenta e traga os chinelos. Traga tudo para ele, porque ele é o meu filho. E manda matar o bezerro cevado. Você sabe, naquela época o pessoal não era muito vegetariano. Manda matar o bezerro cevado e vamos fazer uma festa. Porque matar o animal cevado era uma festa. Naquela época não tinha Brastemp. Não tinha geladeira, tinha? Então, quando você matava um animal, você não matava só para você, porque você não comia um boi sozinho. Você tem que matar para a comunidade. Era uma festa para todos. E aí, o interessante da parábola, e eu tenho que correr, que agora que eu vi o relógio, o interessante da parábola é que quando o filho mais velho vai chegando, que vê a festa, fica surpreso, aí contam para ele, foi teu irmão que voltou. E ele fica indignado. Ele fica revoltado. Olha para o pai e diz, pai, eu aqui sempre fui fiel a ti, sempre cumpri com todas as minhas obrigações, nunca mandaste matar um animal cevado para comemorar com meus amigos. Vocês percebem o egoísmo? Porque diante de um problema, da perda de um irmão, que estava morto praticamente, ele estava preocupado em matar um bezerro para comer com os amigos, faltava seriedade a ele, não faltava? Ele é profundamente egoísta, mostra na parábola que ele não teve coragem de fazer o que o irmão fez, mas ele queria, mas estava lá guardadinho, estava lá na mente dele. E aí o pai diz, filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho te pertence, mas teu irmão estava morto e renasceu. Eu pergunto a vocês, em qual deles você se encaixa? Responda isso para você. Talvez você não se encaixe em nenhum deles, graças a Deus. Mas muitos de nós nos encaixamos em um dos dois, alguns até nos dois. Mas o que nós precisamos perceber é que quando Jesus nos traz essa parábola, Jesus está dizendo para mim e para você, não se preocupa, não se preocupa. Tua vida era uma antes de conhecer o Consolador prometido. Mas agora que você conheceu o Consolador prometido, esse cristianismo redivivo, porque é o cristianismo sem dogmas, sem rituais. É um cristianismo que ressurgiu e que ressurge em nossas vidas porque o cristianismo estava na UTI. Envolvido em rituais de culto exterior que não atingem a alma, que não atingem um coração. Mas esse cristianismo que o Espiritismo vem resgatar é o cristianismo do amor ao próximo. O cristianismo que Jesus nos ofertou e que estava sendo ocultado pela ignorância dos homens. O Espiritismo não veio para espiritizar o mundo. O Espiritismo veio para espiritualizar. Veio para colaborar com o catolicismo, com o protestantismo, com todas as religiões, porque o objetivo do Espiritismo é iluminar, é nos trazer luz, e essa luz se chama Jesus. Porque Jesus é o guia verdadeiro de nossas vidas. Eu sinto o horário. Eu ainda tinha mais algumas coisas para falar para vocês. Fica para uma outra oportunidade. O tema é longo.
O tema é longo, e quando nós falamos com a alma é assim. Nós falamos e vamos falando, e o tempo vai passando, porque esse relógio está ali. Mas o que eu quero falar para vocês, na noite de hoje, é que aproveite cada momento que você tem com as pessoas que você ama, com as pessoas que você não aprendeu a amar. Aproveite com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Aproveite com todos. Abrace a pessoa que está do seu lado e diga assim: como é bom contar com você nesse planeta tão difícil de viver, tão complexo, mas você está do meu lado. É importante ter amor de irmão, de irmã, de pai, de filho, de filha, porque nós precisamos aprender que esses espíritos que reencarnam conosco, na condição seja lá qual for, somos todos filhos pródigos. Pródigo é uma palavra que vem do grego, que significa que aquele que cometeu excessos, aquele que antecipou cedo demais, já entrou em processo de extravagância. Pródigo nesse sentido. Todos nós somos muito pródigos em jogar fora as riquezas da alma. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que é importante para o espírito. Eu vou finalizar a nossa reunião da noite de hoje com uma frase de André Luiz, em que ele diz assim: no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo solitário e vencido era a causa de Deus. Entre a causa dos homens e a causa de Deus. Que o nosso livre-arbítrio faça a sua escolha. Muita paz para todos e um grande abraço dos que fazem o Grupo Espírita Francisco de Assis.